não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Daí os dois traços característicos da linguagem jornalística, mas a retórica política também, hoje em dia. A extrema redução do vocabulário a um conjunto de termos obsessivamente repetitivos e o uso renitente daquilo que denominei palavras gatilho, destinadas a provocar uma reação imediata de aprovação ou repulsa, sem passar pela representação mental dos fatos e coisas ali designados. Agora vejam a minha situação. Por vocação e compromisso, sou um escritor e nada mais. Escritor é o sujeito que treinou a vida inteira para vencer o automatismo do linguajar coletivo e forçar o idioma a dizer o que ele, em pessoa, em carne e osso, na sua individualidade irredutível, viu, sentiu, percebeu e soube na realidade da experiência vivida. É só isso que dá aos seus escritos um valor propriamente literário, ausente nos boletins da Bolsa de Valores, nos discursos eleitorais, nos manuais de marketing e nas notícias de jornal. Por isso, Martin Amis chamou a literatura a luta contra o clichê. A linguagem pública é toda feita de clichês, esquemas verbais prontos que comunicam sentimentos e impressões padronizados, reconhecíveis de imediato precisamente porque uniformes e repetíveis. Mas a facilidade do seu uso tem um preço. Na mesma medida em que aquele que a emprega alcança uma comunicação fácil e imediata com os seus semelhantes, ele se vê incapaz de expressar nela aquilo que só ele sente no seu íntimo, aquilo que o singulariza como indivíduo real e concreto, por baixo ou acima da sua identidade de cidadão e membro da comunidade. Ou seja, não há mais indivíduos falantes, só há cidadãos, só há membros da comunidade desempenhando papéis prontos que eles desempenham igualzinho ao outro. Quer dizer, o Arruinaldo Azevedo, quando ele finge que toda crítica feita a ele é um atentado contra a democracia e os direitos humanos, ele é igualzinho ao Lula, a Dilma, ao Michel Temer, ao Vladimir Safat e a todos os outros. Só há dois papéis e você já sabe quem desempenha um e quem desempenha o outro, né? Ou seja, a comunicação das impressões pessoais reais fica impossível, né? Aquilo que une os seres humanos é o mesmo que os separa e isola. É por isso que existem os escritores, esforçando-se para fazer com que as palavras expressem o mais exatamente possível as suas impressões reais e quebrando para isso os códigos costumeiros da conversação banal, eles tornam possível dizer aquilo que, nas almas dos seus semelhantes, ficaria sem isso, sepultado para sempre sob a placa de chumbo de uma solidão invencível. Ou seja, se a sua linguagem se compõe toda de chavões destinados, vamos dizer, a expressar os mesmos sentimentos e reações que todo mundo já está tendo, então aquilo que você percebeu sozinho se torna incomunicável. Você só pode dizer o que já foi dito. Criando com as peças soltas da linguagem comum a sua própria voz, eles dão voz a quem não tem. Eles elevam a comunicação entre os seres humanos acima do império do clichê. Por isso também, todo escritor que o seja verdadeiramente sabe que no exercício da sua arte, o mais mínimo fingimento, a mais discreta pose, põe tudo a perder. O escritor nada inventa, exceto no sentido do verbo latino invenire, que quer dizer encontrar ou descobrir. Vocês lembram, por exemplo, você lê as primeiras páginas do Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Ele descreve a sensação que ele tem ao adormecer e ficar em estado de semi-adormecimento, né? Que é uma coisa quase impossível de dizer. Mas quando você lê, daí você vê, opa, comigo também é assim. Só que você não tinha conseguido dizer antes, né? Então o escritor existe para isto, dizer coisas que, claro, que não é só ele que sente, os outros também sentem, mas estão abaixo ou acima do nível da conversação banal. Então, quer dizer, não há instrumentos prontos para dizer essas coisas. O escritor tem de criá-los, tem de inventá-los ou descobri-los. E eles existem para isso.
Então isso quer dizer que eles alargam o campo da comunicação possível, retirando o indivíduo da sua mera condição de cidadão ou membro da comunidade e colocando no nível de pessoa humana. Para isso que existe a literatura, não existe para mais nada, né? Não se trata, portanto, de criar, mas de perceber e dar ao percebido o nome que lhe é próprio, adequado, natural e justo. Mais ainda, se o que ele escreve não é uma obra de ficção, mas de ensaio, memórias ou filosofia. Porque aí o que ele busca não é simbolizar indiretamente uma realidade sutil e nebulosa, mas dizer a realidade tal como ela se apresenta. Isso quer dizer que ele não escolhe as palavras segundo a impressão ou imagem que ele deseja transmitir de si mesmo, ou seja, ele não está criando uma imagem, ele não está criando um personagem, tá certo? Para, como diz, captar a benevolência do leitor, tá certo? Não segundo a influência que ele deseja exercer sobre o leitor para induzi-lo a sentir ou agir desta ou daquela maneira, mas segundo o que a própria realidade percebida exige para mostrar-se com veracidade e clareza. Isso quer dizer que se você se afasta, vamos dizer, é a famosa distinção feita pelo Saul Bellow. Quer dizer, o que são impressões autênticas? O escritor lida com impressões autênticas, aquela impressão que ele realmente teve, e ele tem que achar os nomes delas, o modo de dizer aquilo, tá certo? Ao passo que, vamos dizer, na mídia, na política, desse tipo de discussão pública, sobretudo que tem no Brasil, toda a contribuição literária sumiu, tá? Tudo isso literariamente não vale nada, vale abaixo de zero, tá certo? Então, é de espantar que a literatura, a grande literatura, tenha desaparecido do Brasil? Claro que não. Porque essa linguagem não domina só na mídia, ela domina nas universidades, domina nas conversações pessoais, nas discussões de botequim, em tudo quanto é lugar, né? Ou seja, o brasileiro desaprendeu a falar. Ele só sabe repetir o que já foi dito. Posso perguntar? Você acha que o Lacerda teria sido o último desses representantes? Na política? Na política, sim, com certeza. Porque ele mesmo, vamos Depois dizer, dele, eu acho que mesmo num discurso parlamentar, num comício, mesmo aí, o Lacerda era ele mesmo, ele estava dizendo aquilo que ele estava percebendo. Ele não fazia jogo de imagem, né? Você vê, o que diferencia o Trump? Ele diz as coisas do jeito que ele está vendo. Então ele não tem uma linguagem pronta para isso. Ele tem de encontrá-la. Não é isso? Então isso aí, quer dizer, marca de tal modo a diferença, isso basta a presença de um sujeito no meio fazendo isto, que isso desarticula totalmente a linguagem padronizada. Porque o máximo que vão poder fazer contra ele é usar contra ele a mesma linguagem padronizada. Só que em algum ponto isso não pega, isso não cola. Não há correspondência entre linguagem e fato. Não é isso? Pô, você pode chamar o Trump de racista 1 bilhão de vezes. Eu digo, bom, tá certo, mas mostre um ato racista dele. Não tem. Assim como pode chamar o Bolsonaro de antissemita, mas cadê o antissemitismo dele? Também não tem. Não é isso? Então, nisso reside toda a técnica da arte de escrever. O sonho de todo escritor é que digam dos seus escritos como tantos disseram dos romances de Tolstói. É como se a própria vida falasse. É por isso que a literatura, a grande literatura, simplesmente desapareceu do Brasil. O cenário público, o jornalismo, o meio universitário e a indústria editorial foram inteiramente tomados por agentes políticos, exatamente como planejado meio século atrás, segundo a estratégia da ocupação de espaços de Antônio Gramsci. Ora, quando eu li Antônio Gramsci, eu li nos anos 60, depois voltei a lê-los no fim da década de 80 e escrevi o livrinho A Nova Revolução Cultural em 93, eu imediatamente me perguntei, olha, ele reduz toda a atividade intelectual, de certo modo, à propaganda revolucionária. Quer dizer, não só a propaganda, quer dizer, existe ainda um núcleo de vida intelectual autêntica entre os grandes teóricos
e analistas da Revolução, como ele próprio. Mas e os outros? Né? Ele chama de intelectuais, todos os jornalistas para ele são intelectuais. Todos os cabos eleitorais são intelectuais. Mas, então, os publicitários são intelectuais, todos são intelectuais. Eu digo, bom, qual será a consequência disso? Isso vai ser a devastação intelectual total. Né? Então, independentemente do tipo de regime que ele está tentando implantar, que idealmente seria um socialismo, independentemente disto, com socialismo ou sem socialismo, o que o sujeito vai provocar é uma devastação intelectual como nunca se houve no mundo. Ora, o único país onde a estratégia gramsciana foi aplicada em totum e com total sucesso foi o Brasil. E hoje nós vemos a consequência dela. Só que essas consequências não são de ordem política, isso aqui é o que é importante. Se fosse de ordem política, então somente os seguidores dessa ideologia ou desse plano estariam afetados por ela, mas não. Isso afetou a sociedade inteira. Né? E daí este fenômeno. Mas não pensem que estou me referindo a uma uniformidade ideológica apenas. Essa uniformidade não é ideológica, é linguística e, portanto, psicológica. Né? Os que se opõem à ideologia dominante já não conhecem outra linguagem senão aquela que ela lhes impôs. E ao reagir contra ela, não sabem senão macaqueá-la com o signo inverso, acusando-a de autoritária, fascista, inquisitoral, macartista e assim por diante. Esse é o ponto que nós conseguimos chegar. Quer dizer, você tem uma crise cultural, intelectual e psicológica monstruosa, que está imbecilizando um país inteiro. Não é modo de dizer, né? No tempo do imbecil coletivo podia ser uma figura de linguagem, hoje não é uma figura de linguagem, é imbecil mesmo, tá entendendo? E você está preocupado em combater a ideologia do outro. Mas que ideologia existe nisso, meu Deus do céu? Se você vê que caras que defendem partidos opostos usam a mesma linguagem e pensam da mesma maneira, então é claro que o problema não é ideológico mais. Uma ideologia é um sistema de pretextos para justificar uma determinada política concreta e existente. Mas que política concreta e existente está defendendo o seu Arruinaldo Azevedo ou o seu Vladimir Safat? Nenhuma. Eles estão fazendo tudo aquilo que eles sabem fazer, que é falar desse jeito. Então isso quer dizer que o problema no Brasil já não é mais político, é um problema de ordem psiquiátrica. Muito sério. E se não for restaurado um mínimo de vida intelectual exigente, isso não tem saída. E todas as propostas políticas, sejam elas quais forem, vão dar com os burros na água. Então, se você descreve a situação atual do Brasil, na cultura, na educação, na saúde pública, na segurança, etc., etc., você vê que é uma coisa tão desesperadora, tá certo? Que a mera ideia de você pensar que isso tem uma saída já mostra que você é um imbecil, que não tem saída. Nós conseguimos criar um problema insolúvel. Por quê? Toda solução é uma ação política, mas não há ação sem agente. Os agentes não estão qualificados para ação nenhuma, portanto a ação não será feita. Ou se for feita alguma, vai ser pior e vai dar mais errado ainda. Então, o pior é que esse tipo de linguagem, quando o sujeito vicia nela, ela dá para ele uma sensação de segurança terrível. Porque ele representa tudo que é bom. Ele representa o progresso, as luzes, etc, etc. E o outro representa o retrocesso. Eu digo, muito bem, o retrocesso até que seria uma coisa boa, porque antes a situação não estava tão ruim. Se dizer, se for para retroceder uma situação melhor, bom, claro que seria melhor, mas essa figura do retrocesso, ela é usada com tanta frequência que você sempre tem a impressão tudo que está para dentro será melhor, o que está para trás é ruim. Mas nós estamos vendo que toda a experiência mostra que é o contrário, não estava tão ruim. No tempo em que o Brasil tinha 60% de analfabetos, esses analfabetos não custavam nada. O analfabetismo era gratuito, qualquer um tinha acesso a ele. Hoje você precisa fazer um curso universitário para chegar a adquiri-lo. E isso custa dinheiro. Então, estava melhor. Você imagina quantas pessoas estão trabalhando para sustentar as universidades federais
que vão botar 50% de analfabetos na rua com um diploma e autorização para exercer profissões universitárias. Isso custa um dinheirão. Hã? Pior, antigamente os analfabetos não postulavam altos postos. Né? Hoje em dia ele postula por quê? Porque ele tem um diploma. Tem um diploma de analfabeto, não é uma coisa qualquer. Então é claro que isso é uma perda 1000 vezes maior do que 1000 mensalões ou petrolões, meu Deus do céu. O custo das universidades federais é monstruoso para fazer isto. Né? E as pessoas não percebem. Do mesmo modo, quando você sabe que no Brasil apenas 5% dos crimes de morte são resolvidos, né? Quer dizer, 95% dos assassinos estão perfeitamente tranquilos. Nada vai lhes acontecer, nunca vão pegá-los. Né? Eu digo, bom, quanto tempo dá para suportar essa situação? Nem um único dia, evidentemente. E, no entanto, as pessoas continuam falando Plano Nacional de Segurança Pública, né, fazendo diagnósticos bonitos, mapa de violência. Né? Eu digo, mas que palhaçada é essa? Hein? Vocês sabem que nada vai ser feito. Hein? E vocês sabem que vocês não querem fazer nada. Porque o problema é tão grande que, se for pensar nele, não nesses termos estereotipados, mas com pão, queijo, você vai ficar aterrorizado. Não é isso? Quer dizer, quantos destes especialistas em segurança pública já não foram assaltados na rua, assassinados, etc. Eles mesmos são vítimas do negócio. Então, você vê, um país que tem 70 mil homicídios por ano, ele não precisa procurar um segundo problema. Né? Agora você vê, no meio de... O ano passado saiu assim: o Brasil é recordista de assassinatos de homossexuais. Porque no ano passado morreram 350. Depois faça as contas. Né? O movimento gay afirma que 16% da população é homossexual. Não é. Deve ser uns 3 ou 4%. Mas mesmo que fosse. Se fosse 16%, quanto é 16% de 200 milhões de pessoas? Faz as contas. Mais de 30 milhões de pessoas, né? 32 milhões de pessoas. Então isso quer dizer que, por estatística, né, quanto daria 32% de 70 mil, que é o número total de assassinatos? Faz a conta. 12 mil pessoas. Então isso quer dizer que, para os assassinatos de homossexuais se tornarem um problema de segurança pública comparável aos assassinatos da população em geral, teria de morrer 11 mil homossexuais por ano. Mas mora 350. Isso quer dizer que isso não é um problema estrutural de segurança pública. E quanto tempo e dinheiro e investimento nós estamos gastando com isto? Isso quer dizer que, se diminuísse, vamos dizer, para 10% os 70 mil homicídios, né, diminuiria também para 10% o número de assassinatos de homossexuais, e seriam 32 por ano. E certamente isso não seria um problema de segurança pública. Por que nós gastamos tempo com isto? Por que nós gastamos tempo pensando assim? O número de assassinatos de jovens negros. A população brasileira é maciçamente jovem e maciçamente negro-mestiça. Então, está na média estatística. Estão matando 70 mil brasileiros, então provavelmente 40 ou 50 mil deles são jovens negros. Por que esta atenção a isto? Por causa desta retórica. O indivíduo não está interessado no problema real, ele está interessado em ele parecer o representante daqueles mesmos valores que a própria mídia consagrou. Então tudo isso é um teatro, só que esse teatro custa dinheiro.
Quantos congressos de intelectuais não foram feitos para isso? Quantas repartições públicas não estão dedicadas a estudar a coisa deste ponto de vista? Não é isso? E isso nos leva, por exemplo, ao problema do desarmamento. Não é isso? Aqui nos Estados Unidos, a cidade que é recordista de criminalidade, ao ponto de o pessoal sugerir até uma intervenção federal lá, é Chicago. E Chicago é aquela que tem o mais severo controle de armas que tem no país. Né? E lugares onde você não tem controle nenhum, no Alasca não tem controle nenhum. Aqui, na Virgínia, você ainda tem que tirar um background check. Quer dizer, eles veem lá a sua folha corrida, o cara da loja telefona para a polícia, ó, fulano matou alguém, então, não matou ninguém, então pode vender arma para ele. No Alasca não tem nem isso. Quer dizer, você pode ser o Al Capone, você pode ser o maníaco do parque, você vai na esquina e compra uma arma sem registro, sem coisa nenhuma. Né? Não tem criminalidade. Né? Aqui existem centenas de estudos que mostram o número de assaltos e assassinatos que foram parados porque a vítima estava armada. É uma montanha. Não é isso? No Brasil ninguém fala isso. Você não vê isso ser discutido em parte alguma. Por quê? Ah, eles estão ocultando. Não, não é que eles estão ocultando. Eles nunca viram, eles não sabem que isso existe. E não imaginam. Por quê? Porque a mente não tem nada a ver com o fato. A mente é só o jogo de imagens. Está entendendo? Então, no Brasil tudo ficou totalmente subjetivo. É só um sujeito querendo parecer bonzinho e fazer o outro parecer malvadinho. Não, veja ao ponto que nós chegamos. Né? Agora, você acredita que, além disso que eu estou falando, existe algum outro problema? Eu falo, não, esse aqui é o único problema. Porque todos os outros são filhotes desse. O que quer que piore e não tenha solução é porque os agentes incumbidos de resolver o problema são assim. Né? A coisa mais óbvia é que não existe ação sem agente. Se não tem a pessoa qualificada para fazer determinada coisa, a coisa não será feita ou será feita errada. Então, a crise intelectual brasileira é o problema mais grave, gente. Em março de 2015, eu me espantava até de ver como as pessoas não entendiam aquilo que eu estava dizendo. Né? Olha, o impeachment é um derivativo. Ele vai dissolver o movimento popular. Eu sou contra o impeachment? Claro que não. Se você não conseguir fazer mais nada, pelo menos você tira o impeachment. Mas, para que você pedir o prêmio de consolação quando você nem tentou obter o primeiro prêmio? Está entendendo? Quer dizer, você nem começou a briga ainda, você já está pedindo, você nem tentou dar uma porrada no cara, já está pedindo para ele te bater menos. Mas ele nem começou a bater ainda. Agora, eu via pessoas inteligentes, líderes de movimentos, etc., supostamente inteligentes, a pessoa não entendia o que eu estava dizendo. O que eu explicava sobre o negócio do estamento burocrático, do porquê que aquele momento era importante, porque você via que a população tinha se elevado a um nível de compreensão da situação que normalmente só intelectuais teriam. A população inteira estava gritando as coisas certas. Né? Isso não acontece 2 vezes num século. Né? Agora acabou, gente, passou. Então, nós voltamos à situação seguinte, da total impotência. Todos os agentes políticos no Brasil estão impotentes. O governo não pode fazer nada, a oposição não pode fazer nada, o PT não pode fazer nada, o PSOL não pode fazer nada, ninguém pode fazer coisa nenhuma. Você pode fazer, às vezes, numa escala pequena, como o Dória está fazendo lá uma boa administração paulista e tal, mas você vê que se esse homem subir um pouco além da prefeitura, ele vai alcançar o que chama o princípio de Peter, seu nível de incompetência. Não é isso? Quer dizer, pelo fato de ele dizer que ele é um adepto incondicional da Hillary, já digo, nenhuma pessoa em seu juízo perfeito pode ser adepto da Hillary. Ninguém. Ou você é um mortadela ou você é um idiota completo. O número de crimes da mulher é uma coisa tão assombroso que nem precisa pensar 2 vezes. Então, se um cara desse chega à presidência da República, digo, bom, ele pelo menos a situação internacional ele não entende. Então ele pode ser excelente prefeito, mas não vai passar disso.
Se passar, ele vai ter que aprender muito. Espero que aprenda, mas eu já desisti de apostar nessas coisas de político brasileiro, né? Então, político e empresário, né? Eu conheço um monte de empresários no Brasil. 98% deles é o seguinte: eu sei que porque herdou o dinheiro do pai, ele acha que ele é um gênio, né? Não foi nem ele que conseguiu o dinheiro, recebeu de graça quando nasceu. E já acha que junto com o dinheiro veio o QI, que ele sabe tudo. Tem um monte de gente assim. Os poucos que não são assim sempre me deram ouvidos e nunca se ferraram. E quando dou um palpite para essa gente também não cobro nada, não sou consulpone de ninguém. Então, na presente situação, o que você só vai ver para tudo quanto é lado são propostas inviáveis, esforços vãos, desgaste, impotência. Nosso único consolo é que todos estão assim. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.